Boa noite a todos. Estamos começando mais um devocional e que alegria poder transmitir a palavra de Deus para você. Hoje, dia 22 de setembro do ano de 2020, e o Ministério de Devocionais continua aqui. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você separar um tempinho da sua noite para estar comigo aqui, para todos nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Queremos dar toda a honra e toda a glória a Deus pelas bênçãos que o Senhor Deus tem nos dado. Temos orado pelo nosso país, temos orado pela nossa nação, diante desse momento ainda de isolamento, de um certo isolamento, da pandemia, e nossa oração como cristãos deve ser que o Senhor Deus possa estar nos moldando para, com sabedoria mesmo, estarmos vivendo estes dias, testemunhando de Cristo e estando mais perto do Senhor. Hoje, então, é terça-feira, nós estamos numa série de devocionais intitulada Os 10 Mandamentos. Hoje à noite estaremos indo ao livro de Êxodo, capítulo 20, e vamos ao 7º mandamento. Que o Senhor Deus possa ser glorificado, que a palavra dele possa estar sendo ouvida, compreendida, crida e possa ser também praticada. Muito obrigado a todos os amados irmãos, aqueles que estão nos assistindo aqui. Estou vendo ali palavra de boa noite. A dona Érica começou, depois os irmãos, a irmã Lúcia, o irmão José Bonifácio, a irmã Maria também, sempre fiel na nossa transmissão aqui. Um abraço a todos vocês e um abraço àqueles que ainda estarão trazendo a sua saudação. Eu gostaria também de convidar você a estar compartilhando exatamente agora a nossa transmissão, para que a palavra de Deus possa estar alcançando outros corações também. Tá certo? Mesmo porque nem todos os meus amigos do Facebook são os seus amigos. Diante desta verdade, os seus amigos também podem ser alcançados. Então vamos orar, pedir a direção do Senhor Deus e vamos ver o que é que Deus tem para nós no importante mandamento, o 7º mandamento das Escrituras Sagradas. Hoje à noite nós vamos a Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Vamos antes curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar pedindo as bênçãos de Deus. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas, que a tua palavra possa chegar em cada coração, cada lar, cada vida, transformando, dirigindo, moldando, ó Pai, para o testemunho e o engrandecimento do seu nome. Por favor, usa-me, ó Pai, com poder e sabedoria. Perdoe os meus pecados, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento. A palavra de Deus nos diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Como temos visto essa semana, praticamente a segunda metade dos mandamentos que o Senhor Deus deu para Israel, ensinou ou ensinava Israel a ter um bom relacionamento com o próximo. Os primeiros 4 mandamentos ensinava o povo a ter um bom relacionamento com Deus. Hoje nós vamos entrar num pecado grave, um pecado da área moral. Deus chegou para Israel e nas tábuas foram registradas: não adulterarás. Como este mandamento é importante. Será que realmente é possível, em dias de tanta pecaminosidade, tanta desordem, moralmente falando também, entre outras, será que é possível uma sociedade viver sem pecados de adultério? O incrédulo, ele vive adulterando, e isso de certa forma para o mundo, graças a Deus existem as exceções, mas para o mundo isso é normal. Certa vez, uma pesquisa feita numa revista de grande circulação nacional fez um registro com os casais, mostrando qual era o percentual de traição que havia entre os casais.
E pasmem, quase 70% dos homens, eles assumiram de uma maneira privada na pesquisa, eles assumiram que eles já tinham traído a sua esposa. E quase 50% das mulheres na pesquisa tinham assumido que de alguma forma já tinham traído o seu marido. Então é um percentual assustador. E honestamente eu creio que com tudo aquilo que é ensinado no mundo hoje, esses números eles cresceram ainda mais, porque essa pesquisa ela tem, acredite, é uma pesquisa de mais de 10 anos atrás. Então hoje nós vamos falar sobre este pecado e este mandamento que Deus deu para Israel, e com certeza ele se estende para a vida da igreja no Novo Testamento. Não adulterarás. Então vamos ao estudo da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, sobre este tema, em primeiro lugar nós podemos falar, na nossa introdução, que o propósito deste mandamento era e é proteger a família. Quando Deus está falando não adulterarás, o primeiro pensamento do Senhor era a família. E eu vou provar isso diante daquilo que nós vamos estar estudando hoje à noite, tá certo? Então, quando nós vemos na Bíblia, não adulterarás, Êxodo 20, 14, em primeiro lugar nós temos que ver qual foi o foco. Qual foi o foco? Como eu disse, o foco do Senhor Deus era proteger a instituição do casamento. Foi Deus que criou o casamento, não é verdade? O casamento é uma instituição divina. A pessoa que se casa, ela entra num estado eterno. E é por isso que Satanás sempre está com seus dardos inflamados, tentando destruir relacionamentos conjugais. Você que é casado, você não percebe isso? Como Satanás tenta tirar a paz do casamento, tenta te trazer intriga, tenta trazer descontentamento, tenta trazer até separação, não somente física, mas mental. Há muitas pessoas que não estão separados no cartório, mas eles estão separados porque a convivência diária tem mostrado que só estão dormindo na mesma cama e debaixo do mesmo teto. Infelizmente, é uma dura verdade. Então, esse mandamento, ele protege o casamento. Agora, claro que assim como nos outros mandamentos, nós vemos que existe assim um leque muito grande de pecados de ordem moral que o Senhor Deus também condena na Bíblia. Por exemplo, fornicação, que se refere a qualquer forma de relação sexual ilícita. E isso também é muito pregado hoje, Na época do carnaval, os nossos filhos e adolescentes da nossa nação, eles não aprendem nas escolas que o sexo antes do casamento é pecado. Não, muito pelo contrário, eles recebem em sala de aula um preservativo para que possam ter relações mais, assim, cuidadosas. Fornicação é pecado. Deus condena na Bíblia qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. O adultério, também mencionado ali de uma maneira mais clara, o que é um adultério? É a infidelidade sexual cometida entre ou dentro do casamento, cometida contra um cônjuge. Então, de certa forma, a gente vê assim a coisa, desculpa a expressão, mas se agravando, porque se o casamento é um estado eterno, é uma instituição divina, e agora dentro do casamento está havendo uma relação sexual ilícita com um terceiro, uma terceira, aí que nós vemos então a vitória de Satanás ainda maior, sendo concretizada. Então todo cristão deve realmente atentar para isso. Há outra área também sobre o divórcio e o novo casamento executados sem a base bíblica. Nós não temos tempo para isso, é um estudo que podemos fazer num outro dia, mas a Bíblia ensina sobre divórcio e novo casamento e quais são os precedentes para ele. Mas quando eles estão fora daquilo que Deus ele realmente orienta, aí nós vemos o pecado também sendo cometido.
Incesto. O que é um incesto, né? De certa forma é um pecado assim tão triste, que é o relacionamento sexual dentro da família ali, da relação familiar. Pastor, existe isso? Talvez só os mais inocentes perguntariam se existe isso. O mundo imoral, ele é tão sem limites que existem relações de incesto. Até na Bíblia nós vemos isso. E esse pecado condenado em Levítico, já lá no Velho Testamento, 18, 1 a 19, 1 aos Coríntios 5, 1 e Marcos 6, 18. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor Jesus Cristo, ele falou em Mateus 5, 27 a 28, que se nós apenas olharmos para uma pessoa e já termos o desejo, já mentalizarmos uma relação, né, com aquela pessoa, nós já caímos em pecado. A Bíblia nos fala, você já adulterou com ela. Então esse mandamento, ele é tão sério e tão grave que ele se estendeu, e o Senhor Jesus Cristo, ele aumentou, né, no sentido assim da nossa responsabilidade de cuidarmos então da integridade moral, não somente física, mas também mental. E isso também é importante, porque muitas e muitas vezes as pessoas condenam aqueles que fisicamente adulteraram. Mas quantas e quantas vezes as pessoas não adulteraram fisicamente, mas mentalmente? Tem uma mente poluída, uma mente suja e também um casamento apenas feito e estando debaixo de aparência. O foco do Senhor no primeiro mandamento é esse: preservar o casamento. Eu sempre falo em todos os casamentos que eu faço. Eu quero compartilhar nessa nosso devocional hoje à noite. Qual é o casamento ideal? O casamento ideal é esse: quando um vive para o outro e os dois vivem para Deus. Por isso que muitos relacionamentos sofrem. Às vezes é só uma pessoa que está vivendo para a outra. Não há reciprocidade. É só uma pessoa que está vivendo para Deus. Muitas vezes o outro é até ainda incrédulo ou está muito afastado dos caminhos do Senhor. O casamento ideal é esse: um vivendo para o outro e os dois vivendo para Deus. Em primeiro lugar, então, nesse mandamento nós vimos o foco. O foco. Em segundo lugar, não apenas nós podemos falar sobre o foco deste mandamento, preservar a família, mas em segundo lugar, não adulterarás, nós vemos as perdas. As perdas. Você já pensou quantas perdas acontecem quando, infelizmente, há um caso de adultério? Quantas e quantas perdas? Em primeiro lugar, nós podemos falar sobre perdas na área do casamento. Quantos casamentos neste mundo já foram desfeitos por causa, quantos lares já sofreram por causa do adultério? Quantos divórcios aconteceram? Diante disso, acontece automaticamente uma separação, a destruição de um lar e, consequentemente, na maioria das vezes, uma coabitação ilícita, que Deus não aprova, que realmente não é da vontade do Senhor. Meus amados irmãos, a união conjugal, ela tem que ser uma bênção de Deus, tem que ser dirigida por Deus. Deus quer abençoar relacionamentos, mas relacionamentos que estejam realmente dentro do alicerce das instruções da palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, você praticamente conta hoje nos dedos de uma mão um lar que não teve um problema extraconjugal, ou antes da conversão, e até mesmo em alguns casos, assim, depois da conversão. Isso ainda é mais triste quando acontece. Por que isso? Porque, como eu disse na introdução, Satanás, ele trabalha e trabalha muito, para que hajam essas perdas. E a primeira perda é o próprio casamento em si. A Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas os homens estão separando de uma maneira muito comum e assim irresponsável muitas vezes, aquilo que Deus ajuntou. Deus realmente nos ajude. Uma outra perda é a questão envolvendo crianças. Você já percebeu como as crianças e filhos sofrem quando há
um adultério, o maior sofrimento é claro quando acontece uma separação. Mas existem muitos lares que não acontece separação, mas existem adultérios, traições frequentes. E as crianças não são bobas, as crianças percebem e elas com certeza vão sofrendo o impacto. Meu amado cônjuge, você que está aí me assistindo agora, sabe qual é a melhor maneira de você amar o seu filho, a sua filha? É você amando o seu cônjuge. E lamentavelmente também muitas e muitas vezes o pai, ele ama tanto os filhos, faz tudo pelos filhos, ele esquece a esposa. A mãe faz tudo pelas crianças, cuida disso, daquilo, alimentação, vestimenta, educação, disciplina, tal, 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 e esquece o marido. Essas coisas vão acontecendo, sabe o que a grande verdade que é que as brechas, as portas vão se abrindo para que haja um adultério. O adultério, ele não nasce numa família, num casamento, de um dia para a noite. Né? A pessoa não levanta assim, sem pensar, e de repente, não, hoje eu vou adulterar. Não é assim que acontece. As brechas vão aparecendo, as portas vão aparecendo, as janelas pequenininhas, as frestas vão aparecendo. E assim, as perdas, também as crianças perdem e perdem muito. O adultério, ele também tira a alegria do relacionamento. Eu sei que o perdão é algo importante, é algo que a palavra de Deus nos ensina, mas a maioria dos casos, onde há um caso de adultério num casamento, há e ficam sequelas praticamente por toda a vida que depois atrapalham, né? Até o estudo aqui chama daquele amor romântico, a confiança, atrapalha isso. Olha que perda significativa quando há um adultério. E é claro que é fácil exigir o perdão e é fácil também culpar a pessoa que não está perdoando, mas é porque você não está no lugar da pessoa. Claro que a Bíblia ensina, mas existe um ditado popular mesmo que diz, né? A pimenta nos olhos dos outros sempre é refresco. Então não temos que culpar essas pessoas. Claro que entendemos pela palavra que existem instruções na área do perdão, mas realmente não é fácil. É só uma ação de Deus espiritual. E louvamos ao Senhor porque Deus pode curar essas feridas. Eu conheço pessoas que tiveram problemas no casamento, problemas de ordem moral. E depois que aconteceu isso, Deus restaurou. E hoje, há mais de 30 anos, estão ainda firmes no Senhor, servindo ao Senhor. E houve o verdadeiro perdão, espírito de perdão. E graças a Deus nunca mais houve problemas nessa área. Então, irmãos, perdas. Falando ainda sobre perdas, a área da saúde. Será que nós imaginamos que quando nós nos envolvemos com uma outra pessoa, nós estamos correndo o risco de pegar e ter algum problema de saúde por conta deste relacionamento extraconjugal? Certa vez eu aconselhei uma pessoa, na verdade essa pessoa veio pedir conselho para mim, porque ele, no relacionamento extraconjugal, ele pegou uma doença muito grave e ele passou para a esposa. Olha só, né? A esposa inocente foi infectada por uma queda do marido. Irmãos, olha só, as perdas, quantas coisas podem acontecer. Mais grave ainda de tudo isso, do que tudo isso, é a honra e a glória de Deus que é manchada, não é verdade? E esse é o propósito de Satanás. Quando Deus está falando não, né, adulterarás, e o homem, infelizmente, a mulher, infelizmente, cai naquele pecado, o testemunho de Cristo, ele é manchado. Nós não podemos nos esquecer que este corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então devemos deixar o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, né, em todas as áreas. O relacionamento sexual não é pecado, desde que esteja dentro do matrimônio. Único e exclusivamente dentro do matrimônio. Quem está namorando não tem a liberdade de Deus para ter relacionamento sexual. Pode ser uma semana de namoro, pode ser 10 anos de namoro. Se você tem relacionamento íntimo dentro do namoro ou do noivado, você está pecando gravemente contra Deus. Contra Deus. E precisa confessar esse pecado. E precisa, junto com o seu parceiro, a sua parceira,
abandonar este pecado. Bom, este é um discurso com certeza patético, é um discurso bobo aos olhos do mundo, aos olhos do incrédulo, aos olhos do perdido, mas não aos olhos da palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia ensina isso, certo? Então, muitas e muitas e muitas perdas. Por último lugar, esse mandamento, não adulterarás, ele também ensina, ele, de certa forma, ele é um alerta para os caminhos desta queda. Não é verdade? Como eu disse, ninguém cai do dia para a noite. Por que pessoas adulteram? As pessoas adulteram por causa dos seus pensamentos. Como eu disse, Mateus 5:28, a pessoa só de pensar, de cobiçar, disse Jesus, ele já adulterou com ela. Ah, que tapa na cara esse, né? Porque, como eu disse, muitas vezes nós criticamos quem já caiu de verdade, mas nós não vemos os pensamentos que muitas vezes são imorais, que habitam ou que permitimos passar nas nossas mentes. Cuidado com os caminhos, cuidado, não julgue aqueles que caíram. Os pensamentos, o olhar impuro, não é verdade? Nunca se esqueça disso, o pecado, ele sempre está no segundo olhar. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito imoral, muitas coisas indecentes estão assim explícitas, mas o problema é quando olhamos pela segunda vez. Procure ter uma vida consagrada no seu olhar, na direção do seu olhar, na pureza da mente. Os caminhos, então, são os pensamentos, o olhar, não é verdade? A negligência em situações. Muitas e muitas pessoas, eles ficam assim brincando com a questão envolvendo o sexo oposto, não é verdade? Com brincadeiras, com conversas. Hoje vivemos o tempo das redes sociais e precisamos também redobrar cuidado, porque Satanás está usando a ferramenta para que também muitos caiam, nos pecados imorais, na área virtual. Os caminhos, flertes, não é mesmo? Paqueras. Existem cônjuges que realmente eles infelizmente, graças a Deus, nunca caíram, mas eles não são fiéis na sua conduta. E sabe, nós sempre temos que pensar isso, uma coisa, aquilo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu cônjuge também. Então, se você está tendo uma atitude que realmente ofenderia o seu cônjuge, você tem que pensar, eu gostaria que ele tratasse um terceiro da maneira como eu trato uma terceira pessoa? Os caminhos. Falando sobre caminhos, poderíamos falar sobre a literatura perigosa, sobre, como eu disse, os veículos de comunicação, a internet, os sites perigosos, as más companhias. Diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, a pessoa sempre teve uma vida íntegra, uma vida certa, aí ele começa a trabalhar com alguém que é um adúltero, alguém que é um imoral. E ao invés de influenciar, ele começa a ser influenciado. Tome muito cuidado com os caminhos do adultério. Tanto com o mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, como principalmente com as pessoas do sexo oposto. E assim nós poderíamos falar sobre tantas e tantas outras coisas. Termina o nosso devocional dizendo, o Senhor Deus disse em Êxodo 20:14, não adulterarás. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, 27 e 28, reiterou esse ensinamento, essa ordem, este mandamento, e eu creio que dentro de um desfecho, qual tem que ser a nossa atitude? Em primeiro lugar, não julgar, mas perdoar aqueles que já caíram. Jesus, quando foi trazido para ele a mulher adúltera, ele não justificou os seus pecados, Claro que ela tinha aquele pecado, mas ele procurou lapidá-la, ele procurou perdoá-la e orientá-la. Vai e não peques mais. Então, se Jesus perdoou a mulher adúltera, por que eu não vou perdoar algum adúltero ou adúltera que eu já conheci e tive na minha vida e nos meus relacionamentos? Quem sou eu para não perdoar, sendo que Jesus perdoou uma mulher que tinha adulterado não uma vez, mas várias, inclusive tinha sido pega em adultério, e conforme a lei judaica teria que ser até apedrejada,
mas o Senhor veio para instituir a lei da graça, a lei do perdão, e ele ali a perdoou, e ele orientou. Muito importante essa orientação, porque aquele que um dia adulterou, disse Jesus, não peques mais nessa área. A reincidência é muito grave nessa questão deste pecado, porque tem muitas pessoas que pecam 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Jesus disse, não peques mais. É muito séria a palavra de Jesus. E por último, o cuidar, porque diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide, não caia. Então tomemos muito cuidado para julgar também aqueles que já caíram, sendo que quem diz que nós estamos imunes a este pecado? Eu tenho uma importante mensagem que eu preguei uma vez na nossa igreja, que diz, o título, caíram por causa da sua força, mostrando personagens bíblicos que caíram justamente nas áreas que eles eram mais fortes. Então, por favor, eu e você precisamos cuidar, perdoar e cuidar. Não adulterarás. Importante mandamento. A sociedade seria muito diferente se simplesmente obedecesse essa ordem. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude a perdoar e a cuidar. E dá-nos uma boa noite agora. E abençoe todos os que assistiram e os que assistirão. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, junto com o culto de oração, falaremos sobre o 8º mandamento. E agora eu termino agradecendo você que orou pelo Sr. João, meu sogro, operou hoje cedo, do coração, tudo correu bem e louvamos ao Senhor por isso. Quero crer que em breve ele receberá alta, assim para a glória de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?